Que a paz, o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela paciência. Que Jesus esteja contigo, que essa semana tenha sido maravilhosa, ou então tenha sido uma semana de muita reflexão, de muito aprendizado. E como disse o Isaac, né? Embora amargamente, alegre sempre. E o tema de hoje é mais ou menos nesse caminho. Então vamos ouvir o que a Joana tem a nos dizer e já já a gente conversa mais sobre isso. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 121. Ouve com serenidade, sempre que a tal sejas convocado. Permite que o outro conclua o pensamento, não antecipando conclusões, certamente incorretas. Nem todos sabem expressar-se com rapidez e clareza. Escuta, portanto, com boa disposição, relevando as colocações e palavras indevidas, assim, buscando entender o que ele te deseja expor. Se te acusa, procura a raiz do mal e extirpa-a. O diálogo deve sempre transcorrer sem azedume, deixando saldo positivo. Se te esclarece ou ensina, absorve a lição. Se acusa alguém, diminui a intensidade da objurgatória com expressões de conforto ao ofendido. Então, quando eu comento que a nossa vida não que seja uma repetição, mas são aprendizados que são colocados várias e várias e várias vezes até que nós possamos captar a sua essência e passarmos, né, a viver essa nova visão, essa nova versão. Joana nos diz aqui que tudo parte, sim, não vou dizer tudo, mas para uma boa compreensão, para um bom aprendizado, primeiro nós temos que ouvir bem. Mas não é simplesmente ter um ouvido bom e estarmos com todas a parte física em dia. Não, ouvir bem significa receber toda aquela mensagem, saber decodificar o que a pessoa está passando. Eu sei que hoje nós estamos no mundo, né? Eu vejo as brincadeiras que as pessoas colocam, mas é uma realidade. As pessoas hoje não querem mais escrever ponto final, escrever, né? Quando está lá nos WhatsApp da vida, nos coisas, não querem mais escrever ponto final. Algumas não querem mais escrever a pontuação, né? Vírgula, ponto, etc. Outras reduzem as palavras e outras comunicam-se até por figurinhas. Então, o que era acessório, o que era complemento, está virando o essencial. E isso é uma coisa que nós temos que começar a entender. Começar a ver não estou dizendo que esteja errado. De novo, é uma reflexão. Não estou aqui falando o que está certo, o que está errado, como tem que ser ou como não tem que ser. Eu estou colocando para vocês uma visão muito particular, óbvio, né, que eu estou percebendo, e convidando a todos para ver se não está dentro desse espectro, ou mesmo se a visão que eu tenho, ela seja equivocada. Então, Joana começa pegando bem pesado. Ouve com serenidade. É tão difícil para nós essa primeira, não vou nem dizer frase, essa primeira sentença, ouve com serenidade.
A realidade do dia a dia nos clama cada vez mais rapidez. Isso se traduz em eficiência. Antigamente, para mim, eficiente é quando você faz um bom trabalho ou um excelente trabalho no menor tempo possível para fazer esse trabalho. Isso se chama eficiência. Mas hoje em dia, eficiência não tem nada a ver com esse princípio. Eficiência é fazer rápido. E como eu falei para vocês, né, está tudo se reduzindo. Hoje a eficiência é fazer rápido. Bem feito, mal feito, mas é fazer. Isso não é eficiente. Isso é simplesmente rápido. Então, eficiente é fazer bem ou da melhor maneira possível, ou então da maneira como foi solicitado, no espaço de tempo condizente com aquela necessidade. Então, estamos todo dia sendo empurrados para essa realidade, que é uma realidade. Por isso que eu, quando iniciei essa fala, falei sobre os emojis, falei sobre as contrações de palavras, sobre as alterações, sobre as pontuações. Rapidez. Ah, fulano, se você tem alguma coisa grande para falar, manda o áudio. Mas, não, o áudio não pode ser mais de 30 segundos. Eu ouvi isso muitas vezes. Aí eu falo para as pessoas, mas eu não sei desenvolver o que eu tenho para te dizer em 30 segundos. Tudo bem. Há coisas que são rápidas. Vai e volta, não sei o quê. Mas determinadas situações requerem uma conversa mais demorada, mais longa. E talvez a pessoa não tenha. Aí eu já também ouvi assim, não, se for assim você liga. Mas calma aí, são coisas diferentes. Às vezes o que eu tenho para dizer não precisa que a pessoa fique pendurada ali comigo naquele momento. Posso deixar um áudio para ela, para que ela ouça aquilo. Até, se tiver com pressa, ouça numa velocidade maior. Tem lá hoje aqueles botõezinhos de aceleração, né? Uma vez e meia, 2 vezes. Então tudo tem um porquê, um uso, uma necessidade. E nós não podemos ser reféns. Acho que a palavra mais acertada é isso. Nós não podemos ser reféns dessa avalanche de necessidades. Você já se pegou conversando com alguém e a pessoa fala 2, 3 palavras e você já dá a resposta? Mas fulano, você está sendo muito lento. Eu já tive situações dessa. E concordo com você que há pessoas que têm um raciocínio mais demorado, ou então são mais prolixas que nós. O prolixo você tende a falar mais para dizer a mesma coisa. Não que você fale errado, mas você poderia sintetizar bem melhor essa sua ideia. Então o prolixo ele não tem essa capacidade de síntese tão grande. Eu sou assim. Eu, particularmente, eu poderia pegar esse texto, como eu vejo muitas pessoas falar 5, 10 minutos e bola para frente. Às vezes eu fico gastando um tempo de vocês muito grande para falar a mesma coisa. Mas às vezes a gente precisa ouvir de maneiras diferentes. Por isso que com o tempo eu tenho aprendido, não digo para vocês que já sei, saber a gente não sabe, mas eu tenho me esforçado a ser mais sintético,
ter mais paciência quando vou conversar com alguém. Estava ocorrendo uma situação muito diversa. Muito diversa. Lá no centro, quando eu estava lá à mesa, nossa reunião mudou, tínhamos 2 horas, depois da pandemia, a nossa reunião agora é 1 hora. Então, as pessoas queriam sentar à mesa e conversar. Eu sempre gostei de conversar, nunca tive problema nenhum. A questão é que no passado, como tínhamos 2 horas de reunião, a gente poderia avançar um pouquinho no horário e a gente ia fazendo outras coisas. Agora, com 1 hora, tenho que ser mais sintético. Eu tenho que sintetizar mais, ser mais objetivo. Não vou dizer sintético, mas mais objetivo, para aproveitar bem o tempo. Aí, se a pessoa chega mais cedo, eu converso com ela ali um pouquinho, se for um assunto rápido. Se a pessoa fala, não, eu quero conversar contigo, não sei o quê, mas é um pouco demorado, então, final da reunião a gente conversa. Problema nenhum. E o assunto diverso às vezes a pessoa chegava ali, faltando 5 minutos para a reunião começar, assim, mas não posso ficar depois da reunião, eu estou com compromisso. Tem como a gente conversar? Vai ser rapidinho. Então tá bom, senta aí, vamos conversar. Só que a pessoa não sabe o entendimento da palavra rapidinho. Rapidinho, para uma reunião que começa em 5 minutos, tem que ser bem objetivo. Mas quando via a pessoa levava 5, não os 5, mas 10, 15 minutos, e não tem como chegar ali e falar assim, olha, vamos parar agora e depois continuar, porque a pessoa estava ali no meio do seu relato. E eu adotei, por fim, já há bastante tempo, quase desde o início, de não fazer mais esse atendimento antes do horário. A não ser que fosse uma situação que eu entendesse realmente que era bem rápido, ou então eu deixo muito claro para a pessoa, deu o horário de 7, eu vou encerrar. Depois, se você quiser, a gente continua no final. Não fique chateado, por favor. Então, não tem como nós ouvirmos alguém com pressa. Ou mesmo, até tem, mas nós temos que deixar o outro... gente, só um momentinho, acabei esquecendo. Nós temos que deixar o outro bem ciente da nossa situação. Então, ouve com serenidade, é isso. Ouve com paciência, entenda aquele momento especial que aquela pessoa está vindo conversar contigo. A não ser que seja esses assuntos dia a dia, mas às vezes a gente tem que compreender, até no mesmo dos assuntos do dia a dia, a pessoa está querendo te passar alguma situação mais complexa. Então, quando ela fala assim, quando nós somos convocados, temos que dar esse tempo para a pessoa. Se não tivermos esse tempo, vamos avisar a pessoa disso. E quando a pessoa começar a falar, não podemos interrompê-la. Porque a pessoa está falando, às vezes está perdida, Aí você fala para a pessoa, não, então vamos fazer tal coisa. Podemos. Eu tenho que dar o tempo dela, porque, a não ser que seja realmente, desculpa aqui. A não ser que seja pertinente ao assunto, ou se a pessoa já está emendando em outro, você dá uma parada e conversa com ela. Mas o que tem acontecido hoje é exatamente isso. A
pessoa falou 2, 3 palavras, uma frase, e a gente, isso. E eu sou muito ansioso, muito afobado, por isso que eu tenho que tomar cuidado, tenho que me policiar bastante quanto a isso. Porque senão nós não entendemos a situação e acabamos tirando conclusões que não estão corretas. De novo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua capacidade. Eu já tive pessoas que tinham um poder de síntese tão grande que conversavam comigo, eu sentia que a agonia da pessoa enquanto eu estava tentando falar e a pessoa, não, já entendi, vamos, segue em frente. Já ouvi isso várias vezes. Então, nós temos que ter a tranquilidade, quando nós pararmos para ouvir alguém, de ter calma, ter paciência. Não... O que acontece também? Não tirar conclusões apressadas. Às vezes acontece, uma pessoa está passando por uma determinada dificuldade. Aí chega para conversar conosco. Isso eu já vi acontecendo. Aí a pessoa, quando abre a boca, mas está acontecendo isso, aquilo. A pessoa já dá um pulo, mas também você vive assim, vive assado, você faz isso, você faz aquilo. Você não quer outro resultado. Aí a pessoa desarma. Não é que quem está respondendo esteja errado, mas faltou muita caridade aí nesse momento. Talvez a pessoa vai explicar para você o porquê que ela faz desse modo. Talvez esteja errada, enganada, talvez esteja arrependida, até de estar fazendo errado, não sei. Mas a pessoa dá aquele pulo à frente e já, não, essa é a minha deixa e carimba, né? Nós temos que ter cuidado com esse tipo de conclusões apressadas. Compreendamos sempre o próximo. E a Joana toca aqui também. Se nós somos acusados por alguém, se alguém fala mal de nós, sobre alguma repreensão, né, para nós, nós temos que absorver aquilo também com muita tranquilidade. Eu comento sempre com as pessoas lá no centro, olha, tudo dentro da casa tem um porquê. Todos nós, todo o movimento da casa segue um ritmo, uma orientação. Então, se você está insatisfeito ou você não está compreendendo o que está acontecendo, antes de tomar qualquer decisão, conversa. Venha conversar, venha tirar essa dúvida, porque talvez para você aquilo esteja completamente errado. Ou para você aquilo poderia ser completamente diferente. Mas lembre-se, nós somos uma areia no meio de um grande deserto. Um grão de areia, né, no meio de um deserto. Nós somos uma pequeno planeta no monte dessa infinidade de estrelas. Então, dentro do nosso grupo também é a mesma coisa. Nós somos uma opinião no meio de uma diversidade de opiniões. E a pauta nunca é o que é melhor para nós. A pauta é o que é melhor para todos. E quando nós buscamos o coletivo, nem sempre nós atingimos a eficiência. Nem sempre nós atingimos a melhor forma. Porque nós temos que manter uma coerência entre todos. Então, certas coisas podem acontecer, certas coisas não podem, certas coisas devem acontecer e certas coisas não devem acontecer. Então, se uma pessoa nos diz, nos busca, nos criticando, falando alguma coisa errado, olha, você fez isso, ou você está assim, está assim. Recebe. Se você se sentir indignado, não responda. Como é que pode a pessoa reclamar, falar isso e eu ajo completamente ao contrário? Conversa.
quando não estiver mais indignado. Conversa quando não estiver mais com raiva. Conversa quando não estiver mais ofendido, humilhado. Ou mesmo ali, se a pessoa entendeu errado, tenta esclarecer, mas dialogue, converse. Não fique amuado, com raiva, e acabe contaminando as outras pessoas com aquele azedume que está dentro de si. Por vezes eu percebo de vez em quando certas movimentações dentro da casa em que eu preciso intervir. Porque uma pessoa insatisfeita comenta com outra, encontra ouvidos e encontra um respaldo, e nenhuma dessas pessoas procurou para saber o que está acontecendo. Então, eu sou obrigado a intervir para o apaziguamento dos ânimos, para arrefecer, né, aquela bola de neve. Então, quando nos chamam a atenção e a gente fala assim, poxa, mas eu não sabia que eu estava fazendo isso. Eu não pensava dessa forma. Então, assimila, guarda aquilo como uma grande lição. E fica atento sempre. Fica atento. Nós não somos ilhas, nós não vivemos sozinhos e também nós não vivemos para ficar perto somente de algumas pessoas. Nós somos seres universais. A sua opinião é pessoal, é única. O seu entendimento é único e é pessoal também. Mas não quer dizer que você tenha que se isolar para que você defenda ou mantenha seus pensamentos, as suas opiniões, a sua razão. Você não tem que ficar restrito a pequenos grupos. É a convivência. Nós temos que conviver com todos, com o diferente. Nós temos que compreender o que o outro pensa, como o outro age. Adam, mas eu não preciso disso para viver. Não, precisar, não precisa. Mas carece para poder ter uma opinião maior, mais clara, ter uma objetividade na vida. Porque senão a gente fica teleguiado. É aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente pensa, como a forma que nós pensamos, e seguimos. Quais são as lições que nós tiramos? Então, absorvamos aquela pessoa que nos traz a realidade. E, por final, se alguém realmente nos ofende, fala mal, que nós saibamos dirimir aquele problema o mais rápido possível. Ou, se alguém chega para nós e fala assim, poxa, fulano lá está fazendo tal coisa, vê se pode, apazigua os ânimos. Chega para a pessoa e fala assim, você já conversou com ela? Ah, já, mas pessoa difícil. Sim, ela é difícil. Mas você já tentou entender por que ela pensa assim? E o maior dos questionamentos, de tudo que a pessoa fala, aquilo é realmente importante? Uma vez eu ouvi isso, e foi muito interessante. Uma vez eu ouvia uma pessoa falando sobre algo e falei, eu não concordo com isso. A pessoa perdeu a linha. E uma pessoa falou, tudo bem, ele perdeu a linha nesse ponto, você não concorda com ele? Tudo bem. Agora, quer dizer que tudo que ele disse, fez e falou está errado? Ou é só isso? Não, é só isso. Então, exclua só isso. E aceite, promova tudo aquilo que você percebeu do outro de melhor. Saibamos ter tolerância e paciência, compreensão. Saibamos olhar o nosso próximo com os defeitos que ele tem,
com as dificuldades que ele tem, mas também com todas as qualidades que a pessoa tem. Tem pessoas que não é bom ficar do nosso lado. A essas pessoas, nós damos aquela oportunidade de tentar compreendê-las mais na frente. Porque tem pessoas que são muito negativas e do nosso lado puxa a gente para baixo, a gente não consegue nem ter um diálogo. Tudo bem. Aguarda um tempo necessário para que você ou entenda ela ou aquela pessoa entenda o seu modo de pensar. Então busquemos sempre essa conciliação. Acabei passando do horário que eu estipulei, mas tenhamos sempre em nossos corações a tranquilidade para ouvirmos mais e falarmos menos. Agir depois de ouvir e compreender. Não me entendam errado. Talvez você fale assim, mas no meu trabalho, se eu demorar... Não, quando alguém manda você fazer e está na hierarquia, aí você faz. Também você não vai fazer nada que te ofenda, óbvio. Mas a pessoa mandou fazer e você acredita que aquilo que você está fazendo seja errado, você conversa com a pessoa. Olha, eu acredito que isso aí não seja assim, a pessoa não faz, você vai lá e faz. Ou se te ofende, você fala à pessoa, não vou fazer. Mas se eu não fizer, vão me mandar embora. Uma vez eu falei para uma pessoa assim, se te mandarem roubar o dinheiro da empresa, se teu chefe mandar você roubar o dinheiro da empresa, você vai roubar? Quem vai preso? Vai ser o seu chefe ou você? Então temos que ter uma mente bem analítica, uma mente bem disciplinada para saber o que temos que fazer, o que não temos, e escutar. Escutar calma e pacientemente todos aqueles que precisam, todos aqueles que nos buscam. Às vezes você não compreende uma pessoa porque ela está passando por uma necessidade, por uma prova tão difícil. Ela precisa de um ouvido para desabafar. Eu já ouvi essa frase uma vez que eu achei muito bacana. A pessoa chegou para mim, eu quero falar com você. Eu falei, então vamos conversar. Não, eu não quero conversar, eu quero falar. Eu falo, você ouve e ponto. Eu só preciso desabafar. Foi perfeito. E assim foi feito. Então, saibamos dar às pessoas aquilo que elas estão precisando. E não aquilo que nós achamos que seja certo. E que essa semana comece com esse pensamento, com essa reflexão, que você se sinta bem com você, que você se sinta feliz com você mesmo e que possa, sim, ouvir mais e falar menos. Eu estou falando demais, então vamos encerrar nossa reunião, agradecer a Jesus e pedir a Ele que essa semana seja maravilhosa, uma semana de muita paz e de muita luz para todos nós. Amado Mestre Jesus, obrigado. Obrigado por esses momentos de paz e de luz. Obrigado por ouvirmos mais, falarmos menos. Eu sei, Senhor, que talvez esse pedido seja muito grande para nós. Mas nos ajuda, Senhor, aos pouquinhos, a tomarmos essas consciências. Entendermos a necessidade do próximo e sermos tolerantes e pacientes com aqueles que ainda passam por essas dificuldades. Que o vosso amor, a vossa paz, a vossa luz seja sempre conosco. Nos ilumine, nos fortaleça e, Senhor, nos traga tudo de bom nessa semana que se inicia. Que a paz, o amor do Mestre Jesus seja sempre com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus, uma semana linda e maravilhosa para todos. Um grande abraço. Assim seja.